Olá, irmãos, bom dia, graça e paz. Estamos aqui para mais um devocional e o texto de hoje é em Atos, capítulo 12, a partir do versículo 1, que diz assim: Por esta época, o rei Herodes Agripa começou a perseguir violentamente algumas pessoas da igreja. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Quando Herodes viu que isso agradava aos judeus, também prendeu Pedro durante a celebração da festa dos pães sem fermento. Depois lançou-o na cadeia, sob guarda de 4 escoltas, cada uma com 4 soldados. A intenção de Herodes era apresentar Pedro aos judeus para o julgamento público depois da Páscoa. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. Aqui nós temos um dos primeiros relatos de martírio, onde Herodes manda matar Tiago, um dos discípulos diretos do Senhor. E isso agradou muito os judeus. E tanto é que ele prende Pedro na expectativa de, depois da Páscoa, oferecer Pedro para ser julgado pelos judeus, para sim ser condenado e também sofrer o mesmo fim. O fato é que desde os primórdios o cristianismo nasceu como uma religião amassada, como uma religião que era vista como inimiga. Muitas pessoas se levantaram contra o cristianismo e muitos foram mortos por causa da fé. Tem um homem chamado Tertuliano, que foi um dos primeiros historiadores da igreja, lá nos primórdios, do século 2, 3 e 4. Então, lá no começo, ele já falava que o sangue dos mártires é a sementeira da igreja, porque as pessoas eram mortas por causa da sua fé. E enquanto mais a perseguição vinha, quanto mais mártires eram feitos, quanto mais pessoas eram mortas, mais a fé crescia. Mais e mais a fé se expandia. A perseguição ela está presente ainda nos nossos dias, irmãos. Em países do Oriente Médio, da África, até mesmo no nosso país, em regiões mais isoladas, ainda existe perseguição aos cristãos. E isso a gente tem que ficar preparado, porque nós não sabemos o dia de amanhã, não sabemos o que vai ser. Pode se levantar uma perseguição contra a igreja no nosso país, pode se levantar uma perseguição física contra a igreja, ou então até mesmo uma perseguição de uma maneira cultural, onde tentam destruir nossos valores, onde tentam nos corromper. Mas temos que estar firmes, mesmo que tenhamos que morrer para não negar nossa fé, precisamos permanecer firmes no Senhor até o fim. Amém? Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é um Deus bom, e mesmo em meio às tragédias, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio à perseguição, o Senhor se mostra presente. Que a gente consiga ser achado fiel, que em meio a tudo isso a gente permaneça firme no Senhor, Pai. Se um dia a perseguição vier, nós sejamos confrontados com a nossa fé ao ponto de quererem que a gente negue, Senhor, para que não venhamos a sofrer martírio, e que a gente permaneça firme, Senhor. Que o Senhor nos guarde em todo momento, que a nossa fé seja firme no Senhor, Pai, e que nenhuma perseguição possa nos arrebatar da Tua mão. Nós te louvamos e te rogamos isso em nome de Jesus. Amém, irmãos? Tenha um dia abençoado na presença do Senhor.